Olá, meus amigos, professor César Bodão, mais uma aula para vocês sobre conhecimentos pedagógicos. Falaremos hoje sobre a educação integral. São duas partes, esta é a parte 1. Você já ouviu falar sobre educação integral? Claro que sim, amplamente divulgada nos últimos anos pelo governo federal. Olha, nós teremos educação integral, nós teremos educação em 2 tempos, em tempo que a criança ficará na escola em 2 tempos. Quando você pensa isso, o que é que você pensa? O que é que vem à sua cabeça com a educação integral? A educação integral é um tipo de educação em que o aluno ficará tendo matérias o dia todo. Há escolas que pensam assim. Então, coloca um aluno dentro da escola e de manhã e à tarde ele vai ter aula. Aulas teóricas, aula dentro da sala de aula. E esse tipo de educação integral não é saudável para os alunos. É isso que você ouviu. Não é saudável para os alunos. Uma educação integral pressupõe um ensino total, um ensino completo. E, principalmente, se for criança, uma criança deve ficar na escola e deve estudar, deve ter lazer, ela deve descansar, ela deve ter todas as perspectivas educacionais que fazem parte do seu desenvolvimento. E não apenas aula em sala de aula. Primeiro que ela vai odiar. Ela vai se sentir presa, ela vai se sentir sem oportunidades de se desenvolver a sua parte lúdica e etc., que também fazem parte da aprendizagem de uma criança. Tá? Então, quando nós falamos em educação integral, nós estamos falando numa concepção que abrange todo o desenvolvimento total, holístico, né? Bonita essa palavra, né? Holístico da criança, certo? E que envolve aí não só as aulas presenciais, as aulas dentro da sala de aula, mas envolvem também outros elementos, outras perspectivas educacionais, ok? Então vamos lá verificar isso aqui. O que é a educação integral? Vamos lá. O que é a educação integral? Essa parte aqui vai conceituar, vai dar para você toda a perspectiva teórica do que seja a educação integral. A educação integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento do sujeito em todas as suas dimensões. Tá vendo? Intelectual, física, emocional, social e cultural. Tá? Então é em todas as dimensões. Quando você pensa em um dos expoentes da educação integral, é um pensador chamado Vallon, tá? Vallon com W, busca lá W, os 2 L's, né? Vallon, busca lá se você não conhece ainda, para que você tenha um pouco mais de informação, tá? Então, intelectual, física, emocional, social e cultural. Tudo isso, a escola de educação integral, ou o ensino de educação integral, deve propor, tá? Deve propor. Então, num período posso ter aula, no outro eu posso ter uma experiência de campo, uma visita, uma aula mais lúdica, uma brincadeira, teatro, tudo que vá formar o aluno de maneira integral. Aí sim, a educação cumpre o seu propósito, tá? Então vejam bem, deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões, tá? Porque pode, eu já vi cair em concurso, o seguinte questionamento. A aula de educação integral, numa aula ou numa escola de educação integral, a criança deve ter aula nos 2 períodos, aula presenciais nos 2 períodos, ela deve ter brincadeiras nos 2 períodos, ela deve ser só a parte lúdica, entendeu? Você tem que saber. Deve garantir o desenvolvimento do aluno em todas as dimensões, intelectual, física, emocional, social e cultural. E se constituir como projeto coletivo compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais. Isso significa dizer que, quando há uma educação em tempo integral, todos devem estar cientes de que aquilo existe e devem compartilhar. Isso é muito, muito utópico, né? Mas é o ideal, é o que seria o ideal, é o que acontece, por exemplo, em outros países em que a educação é prioridade. Não é o nosso caso, né? Nosso caso, para os governos, a educação não é prioridade. Tá? Então, o que acontece? Todo mundo está envolvido. É família, educadores, jovens, crianças, gestores e a comunidade. A comunidade envolvida naquela comunidade preocupada com o desenvolvimento e a educação que as crianças estão tendo ali.
tá certo? Se a comunidade se preocupasse mais, se ela fosse mais à escola, se ela se preocupasse com o andamento da escola enquanto comunidade, a educação seria bem melhor, tá? Educação integral é uma proposta contemporânea, porque alinhada às demandas do século XXI, tem como foco a formação de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis consigo mesmo e com o mundo, tá? Então, olha aqui, ó, sujeitos críticos, por isso que é do século XXI. Século XX até a década de 80, 70 e 80, se você fosse um sujeito crítico, você corria riscos. Risco de ser mandado para fora, de morrer, de apanhar, tá? Com foco na formação de sujeitos críticos, autônomos também é uma característica da sociedade mais moderna, principalmente a partir de meados da década de 80, 90, nós temos aí sujeitos autônomos. O que é ter sujeitos autônomos? É ter sujeitos que possam tomar determinadas atitudes, determinadas ações, sem ter o auxílio do outro. Ele mesmo tomando a sua própria decisão, tá? Então começa lá na escola, quando o professor fala assim, fulaninho, passa para o plural, está escrito lá. Ele olha para o professor e fala, professor, é para passar para o plural? E aí a professora responde, meu querido, é para passar para o plural. Então como é que faz? Faz assim. Pronto. Quando você diz isso, você não está tornando o seu aluno autônomo. Autônomo é poder participar de experiências educacionais e principalmente poder errar. Porque a pedagogia moderna vai nos ensinar que quando você erra, ativa os mecanismos de aprendizagem e é com o erro que nós aprendemos, tá? Então, o princípio de ser crítico e autônomo são dois elementos fundamentais que a escola em educação integral ou o ensino integral deve oferecer para esse aluno, tá? Ele deve oferecer um ensino que vai formar uma pessoa crítica e autônoma e responsável consigo mesmo e com o mundo. Quando fala responsável com o mundo, é responsável no que está acontecendo com o mundo, tá? Então, num mundo globalizado, tudo que eu faço aqui se reflete no Brasil, se reflete na América, se reflete na Europa, com os mundos globalizados, com o povo globalizado. Até quem não faz parte do ambiente globalizado sente essa diferença, sente essa perspectiva, tá? Então, a primeira coisa é uma educação contemporânea, mas também é uma educação inclusiva. Por quê? Porque é um atributo do século XXI você incluir, você não ter preconceito, você dar acessibilidade, por exemplo, para que as pessoas possam ir à escola, tá? Então, é inclusiva porque reconhece a singularidade dos sujeitos. As pessoas são diferentes, as pessoas têm formação diferente, têm aspectos físicos diferentes, tá? Elas são múltiplas. Então, é preciso que ela reconheça as múltiplas identidades e se sustenta na construção de pertinências do projeto educativo para todos e para todas. A educação é para todos, independente se a pessoa tenha todas as condições de estudar, como outras ou não. Se ela só tem a parte. Então, se ela é uma pessoa com deficiência, né, ou se ela é uma pessoa que tenha necessidades especiais, mesmo assim, a escola também deve ser para ela, tá? É uma proposta alinhada com a noção de sustentabilidade, porque se compromete com o processo educativo contextualizado e com a interação permanente entre o que se aprende e o que se pratica, tá? Ou seja, a relação constante, a interação constante entre a teoria e a prática, ok? Também a educação integral é uma educação que promove a equidade, igualdade ou igualdade de possibilidades, tá? Ao reconhecer o direito de todos e de todas de aprender e acessar oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas a partir de interação com múltiplas linguagens, tá? Quando nós falamos de múltiplas linguagens, não estamos falando só de linguagem comunicativa, a língua portuguesa ou inglesa, não é isso. Múltiplas linguagens são múltiplas maneiras de você se comunicar. Então, nós quando comunicamos com o nosso corpo, nós nos comunicamos com os aparelhos eletrônicos, os aparelhos eletroeletrônicos, o computador, a internet, tá? Com as artes, com as ciências, certo? Então, a partir dessas múltiplas
possibilidades de linguagem, nós também temos que nos comunicar, e isso deve ser oferecido na escola para todo mundo, tá? Recursos, espaços, saberes e agentes, condição de fundamental para o enfrentamento das desigualdades educacionais. Então, se numa escola eu tenho alunos que sabem mexer com a internet, ou sabem navegar na internet, e outros não sabem, é dever da escola, e é dever de uma escola em tempo integral, porque ela tem mais tempo de fazer isso, que ela ofereça condições para que esse aluno se prepare. Nós não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade capitalista, com um sistema de educação que é híbrido entre capitalista e socialista, e que, nesse sistema, nós preparamos o aluno para agir socialmente. Ora, se a sociedade é uma sociedade de tecnologia, se a sociedade precisa de uma pessoa que entenda dos computadores, é função da escola que essas pessoas saiam dali com essa experiência, saibam mexer com as tecnologias. Uma criança que nasce hoje, nasce com a perspectiva de saber as tecnologias, de saber mexer com as ferramentas, de se alinhar a esse modelo de mundo que nós temos, tá? As pessoas mais antigas não sabem, mas se elas não souberem, esse mundo vai ficar estranho para elas. Então é função da escola também ensinar essas pessoas. Simples assim, tá? Bom, como concepção, a proposta de educação integral deve ser assumida por todos os agentes envolvidos. Todos os agentes envolvidos no processo de formação das crianças, tá? Quem são os agentes envolvidos? Só os professores? Não, são os professores, são os agentes políticos, a Secretaria de Educação, os políticos, são os pais, mas toda a comunidade, todo mundo é envolvido nesse processo de formação das crianças, tá? Isso é utópico, volto a dizer, é utópico, mas deveria funcionar sim. Em outros países funciona, tá? Então, eu vou dar só um exemplo na Coreia. Na Coreia, enquanto alguns pais deixam os filhos para entrarem na escola, alguns são preocupados com essas crianças, mesmo não sendo pais dessas crianças, se preocupam com essas crianças entrando na escola. Outros pais vão organizar o trânsito para que as crianças ou os pais não sejam atropelados. E outras vão cuidar de outras partes, tudo em comunidade. Mas ninguém faz uma reunião para que isso seja feito dessa forma. Isso já está na consciência coletiva das pessoas. Então, elas já sabem que elas devem fazer isso. Isso faz parte do seu processo de cidadania, tá? Então, a educação integral deve ser assumida por todos. Não é só a escola. Então, vejam que não basta o governo lançar um projeto de educação integral e ele próprio assumir essa perspectiva. Já vimos que não começa a não funcionar quando alunos não querem participar da escola integral. Não querem porque não querem ficar o dia inteiro na escola. Tá? Bom, nesse contexto, a escola se converte em um espaço essencial para assegurar que todos e todas tenham garantida uma formação integral. Formação integral em todos os aspectos. Tá? Se você consegue fazer isso, você consegue integrar todos os conhecimentos e dar este conhecimento para o aluno ou fazer com que ele construa esse conhecimento. Tá? Olha lá. A escola, assume o papel de articuladora das diversas experiências educativas que os alunos podem viver dentro e fora dela, a partir de uma intencionalidade clara que favoreça as aprendizagens importantes para o seu desenvolvimento integral. Então, a escola assume o papel de fazer esta organização para que o aluno tenha todo o conhecimento necessário para uma vida saudável, para uma educação de fato integradora. Tudo bem? Beleza? Então, agora nós vamos ver quais são os princípios que vão ser importantes para a educação integral, tá? Quais são os princípios que vão, de fato, contribuir para que uma pessoa tenha uma educação integral, uma educação favorável do ponto de vista da integração. Tá? Então, princípios inalienáveis, não podem ser discutidos, fazem parte e não são negociáveis da educação integral. Primeiro, centralidade dos estudantes. Então, todo mundo que já estudou
a parte pedagógica, que já estudou a Constituição, que já viu essa parte, sabe do que nós estamos falando. Quem é o elemento final da educação? Quem é o objetivo final da educação? É o aluno. Então, tudo é feito em função do aluno. Tudo que se pensa na escola tem como objetivo o aluno, lá no final das contas. Tem como objetivo lá a educação que o aluno vai ter quando ele sair da escola. E uma educação de qualidade. Por isso que fala centralidade dos estudantes. Então, uma proposta de educação integral confere centralidade ao aluno. Isso significa que todas as dimensões do projeto pedagógico, currículo, práticas educativas, recursos, agentes educativos, espaços e tempos, são construídos, permanentemente avaliadas e reorientadas a partir do contexto, interesses, necessidades de aprendizagem, desenvolvimento e perspectiva dos futuros educandos. Então, pensa assim, tudo constitucionalmente que nós fazemos na escola tem como elemento final o aluno. O aluno é aquilo que nós temos como meta quando nós fazemos qualquer tipo de ação educacional. E na educação integral não é diferente. Agora, o problema é que a educação integral, ela não é como uma escola tradicional. Você tem que sair da zona do conforto e o aluno também. Qual seria a zona de conforto do aluno? O aluno sabe, no seu consciente, no seu inconsciente, ele já sabe que ele deve ir para a escola um período. Quando você muda essa estrutura, quando você sai desta perspectiva de educação e parte para uma outra em que o aluno vai 2 vezes para a escola, isso também deve ser pensado, isso também deve ser planejado. Ele não está, talvez, preparado para isso, você precisa prepará-lo para isso. Tá? E olhem, na educação que ele tem hoje, de meio período, um período não integral, ele está contente com a escola, ele gosta de ir para a escola, gosta de participar do ambiente educativo ou não? É de se pensar. Porque se ele não gosta meio período, você imagina se ele vai gostar 2 períodos de ficar na escola. Tá? Bom, para contemplar a singularidade de cada estudante na construção de seu percurso formativo, é necessário que os educadores detenham um amplo conhecimento das múltiplas formas pelas quais as crianças e jovens aprendem e se desenvolvem. Fundamental. Qual a diferença de um aluno de hoje, desse mundo, que nós já falamos aqui, que o aluno tem que ter autonomia e tem que ter conhecimentos diversos, que não só o conhecimento da escola? Qual a diferença desse aluno para um aluno da década de 70? Um aluno da década de 70 e 80 era um aluno considerado um aluno passivo, um aluno que sentava um atrás do outro, não dava opinião e fazia tudo o que o professor quisesse, certo? Hoje isso mudou, só que alguns professores ainda não mudaram. Então há um choque desses interesses em que o aluno tem, o que o aluno sabe, o que o aluno quer aprender e do que o professor vai ensinar para ele. E aí você tem um problema na escola, tá? Então, amplo conhecimento das múltiplas formas pelas quais as crianças e jovens aprendem e se desenvolvem, e, consequentemente, de uma pluralidade de métodos e intervenções que podem ser colocados em prática a partir de suas necessidades, interesses, dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento definidos no currículo. Vou dar um exemplo de uma diferença básica também relacionada ao conhecimento que o professor precisa ter sobre a escola, que nós chamamos de escola ciclada. Então, a escola por ciclos de aprendizagem, ela é diferente e ela foi implantada ou implementada a partir da ideia da 9394/96, da nossa última LDB, e que propõe uma série de mudanças que o professor ainda não incorporou, ou grande parte não incorporou, e não entende. Por exemplo, antigamente, uma das formas de você regular a aprendizagem era a reprovação. Alunos que não conseguiam aprender reprovavam. Na educação contemporânea, na escola ciclada, essa reprovação passou a não existir, ou existir parcialmente. O que acontece? O professor não se perde nesse processo. Tá? E aí, um dos elementos dessa escola é, de fato, novas tecnologias, novas metodologias, novas formas de educar. Porque a centralidade passou a ser a educação da criança e não a sua reprovação ou não. Quando eu reprovo, eu retiro de mim a responsabilidade
e passo para o aluno a perspectiva da aprendizagem. Quando não há reprovação, toda a perspectiva de aprendizagem passa por mim e pelo ensino. O aluno se isenta da responsabilidade. Ele vai ser só o elemento que não foi ensinado. Aquele elemento que não pode reprovar mais, que você não pode tirar mais da escola e que não foi mais reprovado. Então é cruel. Quando se fala em escola integral, você tem que aqui, ó. Desenvolver pluralidade de métodos e intervenções que podem ser colocados em prática a partir das necessidades. Então são jogos, brincadeiras, a parte da internet, as lousas eletrônicas. Muitas escolas têm lousas eletrônicas, ninguém sabe usar. Ninguém consegue utilizar essas lousas eletrônicas. Então é muito interessante que isso seja colocado, tá? Bom, a educação integral reconhece as crianças e os jovens como sujeitos de direitos, atores sociais com expressão e linguagem singulares. O que significa isso? A educação integral vai reconhecer que o aluno, cada aluno é diferente, ele vem de lugares diferentes, ele fala de maneira diferente. E isso não pode ser um empecilho para que ele aprenda, tá? Então, um exemplo em relação à linguagem é quando um aluno vem falando de uma maneira diferente, ou com gíria, né? Ou falando do que a gente considera errado, mas que na verdade não é. É uma maneira de falar diferente e a escola tem que fazer o quê? Mostrar para esse aluno que o jeito que ele fala pode ser utilizado em determinada situação, mas que ele deve aprender outras formas de se comunicar para poder se dar bem na sociedade. Porque nós não podemos esquecer que nesse tipo de sociedade que nós vivemos, a escola prepara o aluno para sair, prepara o aluno para estar lá fora, para agir socialmente. E se ele não consegue fazer isso, ele vai ter prejuízos enormes. Então, uma forma, se um aluno vem e fala assim, ó, nós foi na praia, ou nós foi na festa, você não diz como na década de 70 mais, ó, não é nós foi na festa, é nós fomos. Você não troca uma linguagem por outra. Você deve dizer, pela perspectiva contemporânea, que, ó, nós foi na praia, você pode até falar em determinado local, mas aqui na escola, para pedir emprego, para fazer um discurso, você tem que falar nós fomos à praia. Tá? Então veja a diferença. Numa primeira perspectiva, eu troco uma linguagem pela outra. Numa segunda perspectiva, eu incluo um novo tipo de manifestação de linguagem. Eu dou ao aluno mecanismos para que ele possa escolher que tipo de linguagem utilizar em determinadas situações, tá? Que a gente chama de variação da linguagem. Então, são criadores, produtores de culturas próprias, os alunos, construídas na interação com seus próprios pares e no intercâmbio entre idades e gerações. Sem contar com as questões de gênero, que é muito forte hoje, tá? Então, a estrutura da família, ela muda bastante. Então, enquanto nós tínhamos na década de 70, 80, 90, a estrutura de mãe, pai, filhos, né, avô e avó, hoje nós temos pai, pai, mãe, mãe, né? Filhos só com a mãe, filhos só com o pai, filhos morando com avós. Então, é uma estrutura de família que se modificou, isso é levado para a escola, isso geram conflitos que devem ser administrados, tá? Proposta de educação integral oportunizam tempo e espaço para a livre criação de suas culturas e valorizam e reconhecem saberes, fazeres e sentimentos expressados por meio do universo simbólico e artístico. Onde que isso vai se dar? Isso vai se dar na parte da dança, da fala, né, dos grupos, né, em que as pessoas participam, do que eles gostam, das músicas que eles fazem, que eles dançam, que eles ouvem. Tá? Então, das culturas que são geradas e que devem ser valorizadas e discutidas na escola. Discutidas não, né? Discutidas na escola, para que nós possamos ter essa famosa pluralidade e singularidade. Também mostrar que as outras culturas que o aluno não conhece ou que das que ele não gosta, também são culturas e devem ser toleradas. Posso até não gostar, mas preciso tolerar, porque o mundo é um mundo de tolerância. Tá? Ó, em uma proposta de educação integral, é fundamental que os educadores constituam autonomia para reconhecer as demandas dos alunos, as oportunidades que se colocam no processo de ensino-aprendizagem e para construir estratégias personalizadas. O que seriam estratégias personalizadas? Estratégias que são para aquele grupo, para aquele aluno, para aquelas pessoas.
tá? Estratégias que vão auxiliar no verdadeiro conhecimento que esses alunos precisam ter, tá? Então, se eu não consigo ensinar com o método tradicional, eu posso buscar outros que são mais próximos ou que pertencem ao universo desses alunos, certo? Então, alunos que gostam de hip hop, eu posso muito bem fazer interpretações de texto com textos do hip hop. Isso como mote, como motivo, como elemento que vai iniciar um processo educativo para outros textos. Certo? Então eu posso fazer isso, pode ser uma estratégia de educação. O professor deve ter o quê? Autonomia para isso. Ele deve ter autonomia para poder realizar esse tipo de ação, para poder realizar esse tipo de procedimento, para que ele busque, de fato, ensinar o aluno que não consegue, ou não quer, ou não tem a possibilidade de aprender de outra forma. Eu busco outros elementos, eu busco a proximidade do que ele gosta. Eu posso fazer uma estratégia personalizada, tá? O brincar é entendido como potência de crianças e não apenas como ferramenta para o aprendizado escolar. Tá? Potência de criança por quê? Porque brincar faz parte da criança. Tá? Então eu posso utilizar isso como elemento motivador para o aprendizado? Posso. Tá? Manifestações plurais e diversas de jovem são oportunidade de expressão e posicionamento diante das questões da vida, das relações e da comunidade. Usar a música que ele escuta para pensar sobre a vida, sobre a educação, sim. Utilizar a dança, sim. Utilizar o teatro, também. Utilizar as mídias, também. Utilizar os videoblogs, né? Os youtubers, né? Criando também perspectivas de audiovisual com os alunos para que eles possam aprender, para que eles possam dialogar, para que eles conheçam outras perspectivas, para que eles passem informações importantes, também. Tudo que é importante deve ser utilizado. Ok? O que mais? Olha lá. Aprendizagem permanente e o currículo integrado. Esse é um outro tópico, tá? Aprendizagem permanente significa dizer que o aluno sempre aprende alguma coisa para poder aprender outra. Tudo que ele aprende, ele usa para aprender, e quando ele sair da escola, quando ele sair do ambiente da educação, continuar aprendendo, tá? Currículo integrado, as disciplinas, as perspectivas, as áreas de conhecimento interagirem e dialogarem entre si. Para a educação integral é fundamental que a questão da multidimensionalidade do sujeito estejam contemplada. Multidimensionalidade do sujeito. Um sujeito não é uno, ele não é robô, não é igual ao outro, ele não está numa linha de produção. Cada um possui elementos que vão fazer com que cada pessoa, cada grupo tenha conhecimentos e personalidades próprias. Então, essa multidimensionalidade do sujeito também deve ser contemplada na educação integral. Esteja contemplada em todos os aspectos do processo de ensino-aprendizagem, garantindo interação e estratégias que garantam o desenvolvimento, não apenas intelectual, mas também social, emocional, físico e cultural. Notem que isso aqui estava lá no início, quando nós falamos sobre os princípios da educação integral, que não era só aula, não é só aula em sala de aula, mas é toda uma gama de conhecimentos que você deve adquirir, que faz parte da formação integral do sujeito, tá? Então, o desenvolvimento integral é, portanto, o elemento central da proposta formativa da educação integral. Formação integral não é a formação só de conteúdo, não é ser o cara de conteúdo para ele não saber o que ele faz com esse conteúdo. Mas formar um cidadão de bem, um cidadão autônomo, que seja crítico, que saiba pensar a sociedade, que saiba discutir, que seja tolerante, que não vá transformar o nosso país numa barbárie, que saiba discutir sobre questões diversas, como sexualidade, pena de morte, ditadura militar, extremismos, tá? Questões de gênero, tudo isso aí. Então, é um cidadão que vai ter toda uma formação significativa, tá? Bom, isso significa que na educação integral,
os conteúdos acadêmicos se articulam aos saberes dos alunos e das comunidades. Então, hoje a perspectiva maior é você ter dois tipos de currículo. Um currículo que seja mais integrado, um currículo que seja da base comum, nós chamamos de base comum curricular, e uma base comum diversificada. É aquela que vai incluir aquilo que todo mundo aprende, que é da base comum, com aquilo que está na minha comunidade, no meu ao derredor, né? Nas minhas proximidades, ou do meu grupo, junto com esse currículo, para formar um currículo pleno que seja capaz de formar a pessoa integralmente, tá? Dialogam com diferentes linguagens e compõem experiências formativas que envolvem e integram o conhecimento do corpo, das emoções, das relações, dos códigos socioculturais do qual o aluno faz parte, tá? Beleza? Por último, além disso, são também elementos curriculares na educação integral as formas de gestão e organização das instituições. Escola, organização social, do projeto, também tem que fazer parte desse universo, também tem que ser pensado dessa forma, tá? Porque não adianta eu ter uma educação integral bonita no papel, com os alunos sabendo, e uma proposta curricular que seja ultrapassada. Sua relação com territórios, a rede de agentes envolvidos, as práticas pedagógicas, a formação de educadores e as estratégias de avaliação. Tudo isso deve convergir para a formação plena do indivíduo, tá? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista ideológico, tudo, para que ele tenha condição de fato de ser cidadão e não apenas uma pessoa com muito conhecimento, mas desprovida de cidadania. Tá bom? Espero que você tenha aproveitado. Um abraço e até a próxima.